E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Essa é a segunda aula da sequência sobre o período entre guerras. A primeira aula, vocês se lembram? Eu falei sobre a Grande Depressão, a crise econômica que ocorreu na década de 1920, sobretudo em 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No final do vídeo, vocês vão ver o link para esse vídeo sobre a Grande Depressão. Então assista até o final e assista o outro vídeo também para conhecer esse período entre guerras, tá bom? Na aula de hoje vamos falar sobre totalitarismo ou o surgimento do fascismo e do nazismo. Mas antes de começar, vai embaixo, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe nossos conteúdos para valorizar o canal e a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, valeu? Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, trazendo cada vez mais conteúdos para o Enem e vestibulares. Vamos falar hoje, como eu disse há pouco, sobre o totalitarismo ou o surgimento do fascismo e do nazismo. Antes eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: totalitarismo é o regime no qual um partido ou uma pessoa domina todas as ações das esferas públicas e privadas de um país, tá bom? Essa dominação absoluta e autoritária aconteceu em 3 países especificamente. Na União Soviética, com a chegada dos bolchevistas ao poder, aí vocês podem ver isso no vídeo nosso sobre a Revolução Russa. Na Itália, com o surgimento do fascismo, e na Alemanha, com o surgimento do nazismo, tá? Como eu já falei sobre a Revolução Russa, na aula de hoje nós vamos focar somente no fascismo italiano e no nazismo alemão, tá bom? Então vamos ver o contexto histórico que fez surgir todo esse contexto totalitário, todo esse regime autoritário que passou a dominar países como a Alemanha e a Itália. A propósito, vamos focar na Alemanha e na Itália, tá bom, nessa aula? Tendo em vista que a União Soviética também era um regime totalitário, mas já tratamos desse assunto na aula de Revolução Russa, tá bom, gente? Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, os líderes dos países envolvidos na guerra se reuniram no encontro que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Nessa reunião, no Tratado de Versalhes, os países decidiram o que fazer após a guerra. Então, redefiniram as fronteiras da Europa, tomaram colônias dos países perdedores, cobraram multas dos países perdedores e redistribuíram essas colônias e essas multas para os países vencedores. A Itália ficou uma boa parte da Primeira Guerra ausente, se juntando aos países vencedores apenas mais para o final da guerra. E por isso sua fatia, digamos assim, do bolo, das recompensas da guerra foi menor. E isso deixou os italianos profundamente insatisfeitos. Eles achavam que mereciam mais por ter ajudado a dar um desfecho positivo para o final da guerra. Além dos italianos terem ficado insatisfeitos com o Tratado de Versalhes, com o resultado da guerra, quem também ficou insatisfeito foram os alemães, porque a Alemanha foi o país mais prejudicado pelo Tratado de Versalhes. Veja por quê. Ela foi considerada culpada pela guerra, perdeu suas colônias foram redistribuídas para os países vencedores, teve que reduzir o tamanho de seus exércitos para não ameaçar mais nenhum outro país de guerra e pagou uma dívida bilionária aos vencedores. Ou seja, a Alemanha perdeu suas colônias, sua fonte de renda, e ainda teve que tirar da sua renda para pagar aos outros países. Então a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial arrasada. Para piorar a situação, após a guerra, os países europeus passaram por um processo de reconstrução, tendo em vista que foram duramente atingidos pela guerra. Então tiveram que reconstruir seu campo industrial, tiveram que reconstruir cidades, e todo esse processo de reconstrução não era rápido, Então levaria um tempo para a economia dos países europeus se recuperar. Quando esses países europeus começam a se recuperar, veio a Grande Depressão, que foi a crise econômica que atingiu o mundo na década de 1920. Então, milhares de empresas faliram no mundo inteiro, demitiram funcionários, isso aumentou o desemprego, pessoas desempregadas não têm dinheiro e são atingidas pela miséria e pela fome. Então, isso criou uma situação terrível na Europa, porque o desemprego era alto, a miséria aumentava também cada vez mais. Como eu disse na outra aula sobre a Grande Depressão, o desemprego variou de 24% a 44% em alguns países da Europa. O caso mais grave foi o da Alemanha.
44% da população desempregada é muita gente. Então, toda essa crise, todo esse desemprego, toda a miséria que rondava a vida das pessoas, criou um sentimento de desesperança com a política. As pessoas não acreditavam mais nos líderes, ninguém resolvia nada para melhorar a vida deles. E a fome, a miséria gera revolta nas pessoas. Então, as pessoas passam a ter ideias mais extremadas, porque não acreditam mais no que está aí. Eles querem algo novo, algo diferente, algo que realmente resolva a situação delas. E aí, isso foi o palco para surgir as ideias fascistas, as ideias mais radicais, que nós vamos ver um pouquinho dela daqui a pouco, tá bom? Para completar todo esse contexto histórico, essas ideias fascistas ganharam também a simpatia da elite, porque a elite preferia essas ideias radicais dos fascistas do que as ideias socialistas que começavam a ganhar corpo na Europa. Lembrando a vocês que o socialismo já tinha sido implantado na União Soviética. A União Soviética vinha se recuperando a passos largos. Então imaginem vocês, as pessoas olham ao redor e vê todos os países em situação difícil e ver a União Soviética progredindo com o socialismo. Então essas ideias socialistas eram atraentes. Só que a elite dos países europeus tinha medo de que o socialismo chegasse em seus países. Afinal, o governo socialista ele desapropria empresas, nacionaliza empresas e essa elite não ia querer perder os seus meios de produção, a sua fonte de lucro. Então, era preferível outras ideias, mesmo que radicais como as fascistas, do que o socialismo que faria essa elite perder os seus privilégios, tá bom? Então, todo esse contexto fez surgir o fascismo na Itália. Bom, o fascismo na Itália, a ideologia fascista, as ideias fascistas, começaram com Benito Mussolini. Mussolini foi soldado na Primeira Guerra Mundial e ele observou como um governo mobilizado, que nesse caso específico foi mobilizado pela guerra, conseguia centralizar as ações, organizar as coisas, dirigir a sociedade com mais pulso em prol dessa guerra. Então, esse exemplo trouxe para Mussolini a ideia de um governo forte, com mão de ferro, que guiasse a vida das pessoas, porque fazia as coisas acontecerem. Então, Mussolini ele era editor de um jornal, e começou a desenvolver suas ideias fascistas. A palavra fascismo vem de fácil. Fácil é um feixe. Vocês estão vendo aí a imagem ao lado? Fácil era um machado utilizado na época do Império Romano para degolar os inimigos. Vocês estão vendo que esse machado, em vez de ter um cabo, ele tem vários feixes, vários cabos enrolados, tá? Porque é muito mais fácil você quebrar um feixe só ou um cabo só do que quebrar vários cabos juntos. Então, Mussolini quis simbolizar com isso a união do povo em prol do líder para alcançar o objetivo. Então, seria a força pela união. Em outras palavras, juntos somos mais fortes, tá bom? Então, fácil é esse machado que vocês estão vendo aí e simbolizava as ideias fascistas, um governo forte, poderoso, que alcançaria seus objetivos. Bom, eu vim falando sobre o fascismo, falta dizer exatamente o que é, o que significa, quais são as características. Mussolini, nas suas ideias, ele defendia um Estado totalitário, um governo autoritário, como eu disse há pouco, que mobilizasse as pessoas para um fim, para um propósito. Então, segundo Mussolini, o Estado devia controlar todas as manifestações da vida individual e nacional, ou seja, da vida privada e pública. Então, todos deveriam obedecer ao líder ou ao partido, ao governo que guiaria o povo no caminho certo, tá? Então, o fascismo também pregava o autoritarismo, que era a obediência cega ao líder. Se o líder está ali, é porque é uma pessoa capaz de governar. Então sabe o que é bom para o povo, então não cabe o povo discutir as ações do líder, apenas aceitar a autoridade dele. Então veja vocês que é um governo autoritário, que controla a vida das pessoas, o totalitarismo controla a vida das pessoas, o que as pessoas devem pensar, o que as pessoas devem fazer, controla a vida pública. O governo controla todas as ações e todo mundo tem que estar submisso ao líder. Existe um culto à imagem do líder. Aí você pergunta, professor, mas
Como é que as pessoas aceitavam um absurdo desse, né? Abrir mão de seus direitos, de suas vontades, para aceitar tudo que o líder faz? Bom, como eu havia dito há pouco, o momento era de desespero, de desesperança, de descrença nas lideranças. Então as pessoas queriam algo ou alguém que resolvesse seus problemas, nem que para isso fossem ideias extremas, tá? Então a descrença geral na política é que fazem surgir os chamados heróis, né? As pessoas que dizem que vão resolver todos os problemas, mesmo que seja das formas mais absurdas possíveis, tá bom? O fascismo também defendia um nacionalismo. As pessoas tinham amor à sua pátria, à sua terra, deviam defender o seu país a qualquer custo. Então as pessoas devem abrir mão das suas coisas, de suas vontades, para defender o seu país. E interessante que esse nacionalismo, ele também desperta um sentimento revanchista. Os italianos, os alemães, insatisfeitos com os resultados da Primeira Guerra Mundial, não aceitaram aquilo ali. Então, eles desejavam tomar tudo de volta do que era direito deles. Então, eles tinham um sentimento de revanche porque achavam que seu país foi prejudicado pelo Tratado de Versalhes. Outra coisa, esse nacionalismo também desperta um sentimento de revanche contra outros países que tiveram guerra com eles há muito tempo atrás. Então, eles, olha, nós vamos tomar de volta o que nós perdemos para vocês. Nós vamos querer tudo de volta. Olha, para tomar de volta, para querer de volta, é guerra. Tá? Então veja que o fascismo prega a guerra como solução, inclusive, para vários dos problemas dos seus países, né? No caso específico da Itália. Continuando falando das características do fascismo, o fascismo é uma ideologia antiliberal. Bom, existia uma crença de que não deveria haver nenhum tipo de intervenção na economia. A economia por si só se regula, tá? Então, os fascistas defendiam que deveria existir sim a propriedade privada, ao contrário do socialismo, né? Existia também, podia ter a livre iniciativa, mas quem controlava tudo era o governo. O governo devia interferir na economia, podia interferir nas empresas, né, para que as coisas andassem no caminho correto. Tá? Então, nada de muita liberdade, nada de muito liberalismo. É o governo que dita as regras de como deve ser e como não deve ser a economia. Tá? Então, essa intervenção do Estado, do governo na economia, é uma das características do antiliberalismo fascista. Expansionismo, e aqui nós entramos, né, no que eu já havia começado a falar, da questão de fronteiras. É necessário, segundo os fascistas, conquistar mais terras, é necessário conquistar mais espaço, conquistar mais fontes de energia, mais riquezas, e para isso é necessário conquistar mais terras. Ora, mas conquistar mais terras significa fazer guerra, porque se você vai conquistar, você vai tomar de um outro país. Tá? Então, o expansionismo, o alargamento das fronteiras, o aumento do seu território é uma das características do fascismo. E novamente eu friso, para que isso aconteça é necessário que tenha guerra. Tá? Então, a guerra era uma das defesas do fascismo. Então aí, para que isso aconteça, para que o alargamento das fronteiras aconteça, para que o aumento do seu território aconteça, é necessário o país estar preparado para a guerra. Então o militarismo é uma ideia defendida a todo momento pelos fascistas, né? Que a sociedade seja militarizada. É uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que as pessoas estavam desesperadas para resolver sua situação. E não hesitavam. Olha, se para resolver minha situação eu preciso fazer guerra contra o país, nós faremos guerra contra o país. Não tem problema. Pior do que está, não vai ficar mais. Tá? Então, esse raciocínio extremado é que movia as pessoas em direção às ideias fascistas. Tá bom, gente? Os fascistas eram anticomunistas, como eu falei a vocês. Eles defendiam a propriedade privada, não abriu a mão disso. O fim da propriedade privada é uma das ideias comunistas ou socialistas, tá? Então os fascismos iam contra as ideias comunistas ou socialistas. Então toda essa ideia radical fascista fez aumentar a popularidade de Mussolini e ele chega no poder na Itália colocando tudo isso em prática, tá bom, gente? Então a Itália torna-se país com ideologia, com governo fascista. Bom, vamos falar agora sobre o nazismo na Alemanha. Gente, o nazismo adota quase todas as ideias fascistas, né? Governo autoritário, obediência cega ao líder, governo que interfere na vida das pessoas, governo que interfere na economia, expansionismo, guerra, militarismo, tudo isso que o fascismo defende, o nazismo também. Então, Adolf Hitler na Alemanha, se inspirou no fascismo de Mussolini na Itália, porém com
mais alguns detalhes, mais algumas características. Mas antes de falar sobre essas características específicas do nazismo, o nazismo, a palavra nazismo vem de Nazi, que é uma abreviação do nome do partido de Hitler. O partido de Hitler se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Apesar de ter o nome socialista no nome, o socialismo deles não tinha nada a ver com o socialismo soviético, Como eu disse a vocês, o líder do nazismo, das ideias nazistas, o cara que divulgou essas ideias na Alemanha foi Adolf Hitler, que também serviu na Primeira Guerra Mundial. Como todos os alemães, tinha um profundo ressentimento com o resultado da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha foi extremamente prejudicada. Hitler soube captar o sentimento de desespero do povo alemão ante a miséria, a fome, o desemprego. Começou a divulgar suas ideias e oferecer soluções para superar aquele momento. Então ele defendia o nacionalismo alemão, que a Alemanha devia tomar tudo que havia perdido, devia fazer guerra para conquistar fontes de energia, fontes de riqueza para recuperar o próprio país. E como eu disse, o sentimento de desespero das pessoas fizeram essas pessoas aceitar essas ideias que Hitler pregava. Só que ele foi muito mais além do que o fascismo, Nas características do nazismo, Hitler defendia, inclusive, a superioridade alemã, Defendia que a raça alemã, a raça ariana, a raça branca, era superior e, por isso, tinha total direito de subjugar outros povos. Então, Hitler, veja que ele sabe tratar com o psicológico das pessoas. Então, ele está dizendo, olha, nós somos melhores, nós podemos, nós devemos, vamos para cima, porque é tudo nosso. E para tentar provar que a superioridade alemã era fato, era real, em 1936 ocorreu as Olimpíadas lá na Alemanha, e Hitler apostou que os seus atletas iam superar os atletas de outros países. E não foi muito bem isso que aconteceu. É bem conhecida a história de Jesse Owens, esse atleta americano que bateu recordes e acho que conquistou 5 medalhas de ouro, inclusive colocando um alemão para trás aqui, como vocês podem ver na imagem. Então Jesse Owens está no lugar mais alto do pódio. Então Hitler iria usar as Olimpíadas para fazer propaganda do seu regime nazista para o mundo. Claro que fez sua propaganda, mas também não saiu como esperado por causa dessa façanha aí do corredor norte-americano, tá bom? A raça alemã é superior. Veja que, como eu disse há pouco, Hitler queria levantar o ego do povo alemão também. E além disso, Hitler pregava o antissemitismo. O antissemitismo, o antissemita, é a perseguição ao povo judeu. Uma coisa que o regime fascista e nazista fazem a todo momento é eleger um inimigo para pôr suas culpas e para mobilizar a sociedade contra aquele inimigo. E no caso da Alemanha, quem foi escolhido inimigo foram os judeus. Muitos judeus eram ricos, eram pessoas importantes na questão financeira do país, e Hitler acusava os judeus de serem responsáveis pela miséria do povo alemão. Segundo Hitler, os judeus é que estavam tomando toda a riqueza do povo alemão e deixando o povo alemão na miséria. Bom, é óbvio que não era exatamente isso, mas como eu disse há pouco, o fascismo e o nazismo têm essa tática de eleger um inimigo para mobilizar o povo contra esse inimigo. Então, para mobilizar o povo alemão, Hitler escolheu os judeus como bode expiatório e perseguiu os judeus até aquele desastre que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Mas nós vamos falar mais sobre o Holocausto quando eu fazer um vídeo sobre a Segunda Grande Guerra, tá bom, gente? Então, é nisso que o nazismo difere do fascismo. A questão da superioridade alemã, a superioridade branca ariana e a questão da perseguição aos judeus, que isso não era uma característica do fascismo italiano, mas sim somente do nazismo alemão. Então, gente, com essas ideias nazistas, Hitler chega ao poder na Alemanha, se torna primeiro-ministro, Führer, o líder, e começa a pôr em prática todas essas ideias fascistas que Hitler havia copiado do fascismo italiano. Então, qual a conclusão que a gente chega com isso tudo? Tanto o fascismo na Itália quanto o nazismo na Alemanha pregavam a guerra contra outros países para recuperar os seus países. E não deu outra. Os italianos invadiram a Etiópia, invadiram outras regiões do Balcãs, os nazistas invadiram a Áustria, Tchecoslováquia, Polônia. E o resultado disso tudo foi a Segunda Guerra Mundial. Fiquem ligados que em breve teremos um vídeo, como eu falei há pouco, sobre a Segunda Guerra Mundial e vocês vão ver o desenrolar de tudo isso que foi falado na aula de hoje, tá bom?
Então, galera, espero que tenham gostado dessa aula. Esse é o segundo vídeo do período entre guerras. Quem quiser conferir o primeiro vídeo, daqui a pouco vai estar aqui o link para vocês assistirem a Grande Depressão, que é o outro tema do período entre guerras. Mas antes de sair, clique aqui, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe nosso material para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. Valeu, galera! Até a próxima!